Tudo tranquilo com vocês? Prontos para mais uma live? Tudo que bom, Marisa. Final do dia, né? Quase, a gente tá ficando um pouco cansadinho, né? Mas vamos que vamos, né? Pessoal, o assunto da nossa live é sobre o Google Drive e o Google Documentos, né? O Google Docs, como a gente chama. Então, se vocês têm dúvidas, a gente já começa com as dúvidas, né? Para ir vendo, né? E abrindo a ferramenta com vocês. Ou se vocês ainda não têm dúvidas, né? Porque precisam mexer um pouco mais na ferramenta, eu pensei em trazer para vocês, né? Abrir a ferramenta e fazendo com vocês algumas coisas dentro do Google Drive, dentro do Google Docs. O que vocês acham? Vocês têm dúvidas ou vocês preferem pôr a mão na massa, mexer um pouco na ferramenta? Podem colocar no chat, ou se vocês quiserem ligar o microfone também, né? Para não ficar também só um monólogo, né? Só eu falando. O que vocês preferem? Que a gente mexa na ferramenta? Que a gente faça... Vai fazendo passo a passo para vocês irem fazendo também? O que vocês acham, pessoal? Ou vocês têm dúvidas, querem colocar aqui as dúvidas? Bom, pessoal, acho que dúvidas vocês não têm, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, vou abrir o Google Drive, o Google Docs, né? E vou mostrar alguns passos bem úteis para o trabalho com ele, tá? E aí a gente vai fazendo junto. Eu gostaria que vocês abrissem também o de vocês, que a gente fosse fazendo passo a passo, né? Para que vocês mexessem um pouco, né? E observassem que também não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu sei que é difícil no começo, é para todo mundo, para nós também foi assim, é uma quantidade muito grande de informação, mas à medida que a gente vai mexendo, né, vai ficando mais fácil, o contato com a ferramenta vai mostrando para nós que ela não é tão complicada. Então, quanto mais a gente mexe, melhor, tá? Pode ser assim, pessoal? Vamos fazer junto, então? Beleza. Tá bem, então. Então, vou compartilhar aqui, né, com vocês, pessoal. Aqui a gente tem, estou compartilhando uma tela do Google, né, para a gente começar a mexer. Vocês estão vendo o compartilhamento? Aparece a tela do Google para vocês? Tá, então vamos lá. Pessoal, então assim, eu tenho, né, sempre o meu e-mail logado, porque só eu uso o meu computador, então eu nunca saio, né, eu entro no e-mail e deixo ele, porque para mim facilita. Então, aqui já vai aparecer para mim, né, os ícones com as ferramentas, né, o Drive, o Meet para reunião, sala de aula, e-mail, agenda. Mas quem não tem, né, então é só logar o e-mail, quem não deixa aberto, né, então coloquem a senha de vocês e o login, né, e aqui vocês podem observar que tem, né, a minha foto e do lado está escrito SESI, e aqui a gente tem os apps, então, né, o Google Apps que chama, que é onde a gente abre dentro do e-mail para acessar as ferramentas. Até aqui tranquilo? Todo mundo conseguiu abrir o e-mail?
Só vão dando um ok, que aí eu vou sei qual os passos para seguir. Tá bem, então. Vamos lá, então. Tudo bem. Então, abrindo aqui, né, nós vamos acessar o Drive, o Google Drive. Aqui tem uns arquivos que eu fiz antes com o pessoal, né? Eu até deixei para mostrar para vocês depois como a gente põe na lixeira. Bom, pessoal, então o Google Drive, né? Ele oferece uma vantagem em relação, por exemplo, aos meus documentos do computador, né? Por quê? Porque no Google Drive eu posso arquivar todos os documentos que eu tenho lá no meu computador, né? Nos meus documentos, fotos, todos os arquivos que eu quiser, com a vantagem de que eles estão arquivados na nuvem, né? O que isso significa? Significa que todo lugar que eu tenho acesso à internet, eu consigo logar o meu e-mail, eu vou ter acesso a esses documentos, né? Então, eu não dependo mais de ficar levando meu note de um lado para o outro, ou pendrive, né? Eu vou falar para vocês, eu acho que tem uns 3 anos que eu não uso mais pendrive, né? Porque os arquivos, eles estão todos na nuvem, então você tendo acesso à internet e ao teu e-mail, você consegue acessar, tá? Então, Google Drive, né? Aqui vocês podem ver que ele tem umas divisões, então acesso rápido, né? Ele sempre vai abrir aqui no meu Drive, que é o que a gente tem de salvo aqui, né? Então, acesso rápido, que também fica, se vocês abrirem recentes, né? Ó, quando eu clico em recentes, ele aparece os últimos que eu abri. Então, o último arquivo que eu abri o cronograma das lives, né, antes para conferir as lives que eu tenho hoje, amanhã. Aí, antes eu abri esses documentos aqui com o pessoal para mostrar algumas coisas, né? Então, se você clicar em recentes, ele vai aparecer os últimos arquivos, né? O meu Drive, ele divide entre o acesso rápido, que são os últimos arquivos, as pastas, ó, tem várias pastas aqui, né? E os arquivos que vocês podem ver, né? Eu deixei vários aqui, que estão sem estar numa pasta, né? Para mostrar para vocês como que fica desorganizado se eu não colocar em pasta, porque ó, aqui tem tudo que é tipo de arquivo. Tem prova, tem plano de ensino, tem lista de exercício, tem formulário, né? Então, tem os documentos dos alunos que o que está salvo lá no Classroom, né? O que eles entregam lá vem para cá também, né? Fica salvo aqui. Então tem um monte de coisa. Então, para organização, né, é melhor que a gente faça o quê? Que a gente faça pastas, né? E dentro dessas pastas a gente pode fazer outras pastas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou abrir essa que é do Ensino Médio Concórdia, ó, como fica organizado. Então, a gente tem todas as pastas aqui, ó, avaliação, indicação de leitura, planejamento, diários de classe, conselho de classe, formatura, os medalhistas, as oficinas, enfim, tudo ali, né? Então, fica mais organizado. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o Google Drive, ele me permite trazer os documentos que eu tenho lá salvo no meu computador, nos meus documentos, ele me permite trazer para o Drive, tá? Então, eu posso deixar tudo salvo ali no Drive, certo? Então, a gente vai fazer agora, junto, ó. Vocês podem acessar aqui, mais novo, dar um clique, por favor. Aí, ele vai abrir aqui um monte de opções, né? A primeira opção, a gente vai ficar com essa opção aqui, upload de arquivo, e vou clicar em cima. Tá? Então, observem que ele vem aqui para os arquivos que eu tenho salvo lá em meus documentos, mas eu posso abrir em qualquer lugar. Posso abrir em downloads, eu posso abrir em área de trabalho, né, que eu não salvo nada lá na frente. Eu posso abrir em músicas, imagens, né? Então, eu posso levar para
para o Drive, né, o documento que eu quiser. Tá? Então, eu vou selecionar um aqui, eu gostaria que você selecionasse um de vocês também, né, para que a gente fizesse junto. Então, ó, vou selecionar esse aqui, que é um arquivo sobre termo... Oi? Eu acho que para nós não está aparecendo a tua janelinha, tu está apresentando só uma guia? Tem que aparecer uma janela dos meus documentos. Não tá? Apresentando, se você está apresentando só a guia do Google, ele não está aparecendo a janela dos teus documentos do computador. Tá, então, peraí que eu vou ver o que aconteceu. Vou começar de novo. Um pouquinho. Às vezes acontece isso, gente, né? Agora aparece meus documentos? Tá aparecendo, Karine? Aparece só o fundo do Google Drive normal. Tá, então eu vou fechar. O Quando Drive, coloca para apresentar, tá apresentando só uma guia ou a tela inteira? a tela inteira. Tá aparecendo o Google Drive, né? Isso, tá aparecendo o Google Drive. Tá, então espera que eu vou dar o passo agora. Ó, tô clicando em mais novo, aparece? Sim, hã? Upload de arquivo. Isso, mas aí agora não abre a janelinha. Gente, mas que estranho. Peraí, deixa eu tentar por aqui. Ele não aparece a janela dos meus documentos? Aqui na apresentação, não. Ué? Abri um arquivo do Drive, apareceu? Um só com letra L, 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 L. Sim, apareceu. Vou tentar de novo, tá? Upload da pasta. Ele abre nos meus documentos? Não, ele fica só mostrando só o fundo do Drive. Vou fechar, porque não é possível. Vou abrir de novo o Drive, tem alguma coisa. Fechar tudo. Vou abrir de novo. Desde o início. Tu tava comigo antes, né, Karine? Tava tudo funcionando? Sim, a gente estava normal. Eu não mexi em nada, eu nem mexi no computador. Eu deixei ele ali paradinho. Qualquer coisa continua, se não der. Sim, E aí a gente se entende na fala mesmo. sim, aham. Tá. Agora tá aparecendo o Drive, né? Parece? Aparece. Ó. Aí eu abri mais novo, upload de arquivo. Ele abre ou não? Não. Ah, então não sei. O que bugou? Às vezes ele apresenta só o que está dentro da rede, né? O que é fora da rede, ele não. Ai, que estranho isso. Mas vamos dar continuidade assim, eu acho que não é. Sim, só vou explicar então para eles, né? Pessoal, então, quando tu dá aqui upload de arquivo, né? Ele vai levar vocês lá para os meus documentos. Aí vocês escolhem um arquivo, clicam em cima, vai em abrir e ele vai fazer o upload, ó. Vocês estão vendo? Eu peguei esse arquivo aqui de alemão, né? Que eu fazia aula de alemão antes da quarentena. E ele está fazendo o upload, ele fez o upload lá, então ele trouxe para cá o arquivo, tá? Que pena que não abriu, não sei o que aconteceu. Aí o que acontece, ó? Se eu vir aqui,
ele vai me mostrar aonde esse arquivo foi, aonde ele está, tá? Então, ele está aqui salvo junto com os outros arquivos. E daí vocês podem ver que como eu tenho vários arquivos, né, fica bagunçado. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as pastas, né, para trazer esses arquivos, quando eles vêm para cá, né, aqui tá limpo esse espaço, certo? E aí, eu fazer a pasta e colocar esse arquivo dentro da pasta, tá? Então, agora, como a gente vai ver como eu faço uma pasta, né? Então, tanto faz clicar no novo aqui ou no meu drive, ó, ele vai abrir uma caixinha de texto escrito nova pasta. Aí abram ali, por favor, também. Aí a gente coloca o nome, né? Então, vou colocar... teste live 2. Antes eu fiz a live 2, então eu já coloquei live 2. Vou pôr teste. Que turma é essa? Turma 3? Grupo 4, prof. 4? Então tá. Vou colocar teste grupo 4. Ó, criei a pasta, tá? Ó, então, ele aparece aqui. Tá? Não, Mayara. Se você for em pastas, ó, já vou te mostrar aqui. Ó, você vem aqui, você dá upload de pasta. Ele vai abrir todas as pastas e ele vai trazer a pasta, tá? Uma pena que eu não sei o que deu errado agora, ele não abre, entende? Ó, ele continua mostrando a tela do Drive ou ele abriu os meus documentos agora? Não, ele não abriu os documentos. Eu estava vendo aqui, Keila, eu acho que está apresentando uma janela do Google. Tira da janela e apresenta a tua tela inteira. Ele tem que aparecer para nós até a tua barra de acesso fácil embaixo. Tá, vou parar e vou fazer de novo. Só um pouquinho. Ele não aceita. Se eu der a tela inteira, ele não aceita. Eu acho que é alguma coisa no... Ah, agora aceitou. Peraí. Agora deu. Só um pouquinho. Ele... Se eu dou a tela inteira... Ele não tá aceitando. Peraí. Ele não... Quando eu dou tela inteira, ele não me dá a opção de compartilhar. Ele só mostra a própria tela aqui do Google Meet. Vou ficar devendo para mostrar para vocês essa partezinha. Mas, enfim, como eu estava falando para a Mayara, ó, você vem aqui, ó, Mayara, em upload de pasta. Aí ele vai te levar direto para as pastas, tá? Que você tem lá no teu computador. Aí você traz a pasta inteira. Primeiro eu trouxe uma pasta para os alunos, deu certo antes, não sei porquê, né? E eu trouxe essa pasta aqui, ó, robótica. Ela tinha 2 arquivos dentro e veio os 2 arquivos, tá? Então, tu não precisa passar de um por um, tá? Você pode fazer a pasta, né?
e lá no teus documentos, colocar todos os arquivos lá dentro e aí trazer para o Google Drive também. É uma opção, se ficar mais fácil para ti, né? Ou tu traz eles e depois põe na pasta. Mas eu acho que é mais fácil colocar na pasta, se bem que se o arquivo ficar muito pesado, ele pode demorar daí, né? Daí leva um tempinho, né? Se tiver muitos arquivos, mas se não tem foto, os vídeos daí vai demorar, tá? E às vezes ele não carrega, tá? Vídeo, ou na live de antes também surgiu essa dúvida, a maneira mais fácil que você tem de transportar vídeo é você postar no YouTube e você encaminhar o link, tá? É a maneira mais fácil. Eu faço assim, até porque lá no YouTube, quando tu tem o teu canal, tem uma opção lá que você pode deixar privado. Então, só você vê os vídeos que estão lá, tá? Tanto o vídeo que você posta, como o vídeo que você cria a tua playlist, né? E aí você transporta o link. Porque assim, ó, pessoal, o YouTube, ele também é uma ferramenta do Google. Ele é uma ferramenta para a gente armazenar vídeos, tá? Então, lá é o local ideal para a gente deixar os vídeos armazenados, né? O Drive é para a gente armazenar, então, apresentações, né? Do PowerPoint, coisas assim, né? Planilhas, textos, enfim, né? E os vídeos, então, seria a ferramenta que o Google, ele escolheu, né, para a gente armazenar os vídeos. Então, lá no YouTube, você tem a possibilidade de organizar por playlists, que seriam as pastas, né, tem um limite também gigante que você pode armazenar, né, então o ideal para vídeos é o YouTube. Você pode também transportar para o Drive, só que ele demora, em algumas situações, o vídeo não carrega, tá? Já teve situações com nós, professores do Senai, de a gente tá montando a apresentação, coisa, e o vídeo não carregar de jeito nenhum, porque era muito pesado no Drive. O próprio YouTube, se você for carregar vídeos de mais de 15 minutos, ele demora, tem uma série de coisas assim para fazer. Então, o ideal para vídeos é a plataforma do YouTube, é você organizar lá, tá? É a maneira mais fácil. Inclusive, quando a gente participa, por exemplo, agora nós estávamos participando de um desafio de robótica com os alunos e eles tinham que fazer um vídeo de 2 minutos, né? Era o tempo estipulado. Como que a gente fez para encaminhar esse vídeo? Pelo link do YouTube, né? Então, é a maneira mais fácil, né, para não dar problema, porque é um arquivo muito pesado, né? Se a gente tivesse uma rede de internet disponível como uma rede 5G, nós não teríamos esse problema, porque aí você consegue, por exemplo, um filme de 90 minutos na rede 5G, você consegue baixar em 4 minutos. É muito rápido. Mas nem a rede 4G ainda ela não consegue suportar, né? E nos computadores a gente não usa o 4G, a gente usa o Wi-Fi. Então, é mais difícil. Tudo bem. Pessoal, então assim, ó, criei a pasta, né? Teste grupo 4, tá aqui a nossa pasta. Muito bem. Então, eu tenho esses vários arquivos, ó, que eles estão aqui, né? Perdidos aqui no meu Drive, né? Tudo desorganizado. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar eles na pasta. Então, digamos que este é o arquivo, ó, que eu quero colocar ele na pasta. Esse arquivo aqui. Então, eu vou abrir ele, clico em cima, tá? Primeira coisa, pessoal, se vocês querem editar um arquivo, por exemplo, eu quero mudar alguma coisa nesse arquivo aqui que está no Drive. Enquanto ele está assim, eu não consigo mudar, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, abrir como documento do Google. Esperar abrir. Daí agora sim eu vou conseguir editar. Prof, Oi. não está aparecendo nada na tela, só as fotos de quem está no curso.
Gente, mas... E a sua foto, claro. Tá. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu Não sei se compartilhar. é só o meu, né? Mas. Não, Deixa eu ver ali, ó, tem mais. Vou Então tá. compartilhar de novo. E Isso. agora? Tá aparecendo? Tá carregando. Roteiro para Sim, experimento. ok. Isso? É, tá. Isso. Agora sim. Beleza. Gente, desculpa aí que eu acho que eu apertei em algum lugar, ele parou de descompartilhar. E como eu não fico vendo o chat, desculpa mesmo, vou mostrar o passo de novo, tá? Ó, vou voltar. Então, estamos aqui no Google Drive. A parte que eu criei a pasta, vocês viram ou precisa repetir? Precisa repetir como criar a pasta ou não? Vocês conseguiram visualizar? Não? Então tá. Tá, beleza. Então, pessoal, tá ali, né, os arquivos, tudo desorganizado, né? Eu quero colocar na pasta que eu criei. Então, eu abro um arquivo, ó. Abri o arquivo, tá? Daí, aqui que eu queria falar para vocês. Enquanto o arquivo, ele aparece assim, eu não consigo editar ele, tá? Se eu quiser editar ele, eu tenho que vir aqui, ó, abrir como Google Documento, ó. Daí, agora sim, tá? Agora eu vou conseguir editar. Se eu tenho alguma coisa para, ó, quero escrever, né? Vou pôr aqui, ó. Ó, vou pôr, deixa eu descer para pôr lá no final. Ó, quero escrever alguma coisa, né? Faça a atividade, né? Se fosse para o aluno, por exemplo. Então, agora, ele permite que eu faça isso. Enquanto ele tá assim, eu não consigo, tá? Ó, eu tento vir aqui com o cursor, ele não me deixa, tá? Então, sempre que vocês tiverem um arquivo assim, né, para editar, precisa abrir com o Google Documentos, né, o Google Docs. E olha o que o Drive faz, ó. Ele salvou aqui já, ó, estão vendo? Eu tenho o experimento aqui, né, que está em PDF, então eu não consigo editar, e do lado ele já salva a cópia que eu abri, ó. Tá? Então ele já salva como documento para mim poder editar, certo? Muito bem. Então, como é que eu faço para tirar esse documento daqui e colocar ele lá na pasta, ó? Pessoal, aqui se eu quisesse fazer download, né, eu quisesse baixar ele para salvar em outro lugar, que é nos meus documentos, no meu computador, né, enfim, em outro lugar. Aqui se eu quisesse imprimir, e aqui, ó, nos 3 pontinhos, é onde eu vou poder clicar se eu quero compartilhar com alguém, se eu quero colocar ele como favorito, se eu quero abrir em uma nova janela, ou se eu quero mover ele para aquela pasta que eu fiz. Então, eu venho aqui, mover, ó. Quando eu clico em mover, ele vai abrir todas as pastas que eu tenho lá, ó. Estão vendo? Ele abre todas elas. E mostra também tudo aquilo que eu tenho, que está lá embaixo, desorganizado, né, embaixo das pastas, e que não está colocado em lugar nenhum, tá? Então, ele mostra todas as pastas. O que eu faço? Eu venho aqui e vou procurar a pasta que eu quero, que é essa que a gente fez agora, ó, teste grupo 4. Clico em cima e dou mover. Ó, ele já me dá a mensagem aqui, ó. O arquivo, né, experimento motor elétrico foi movido para a pasta que está no meu drive, teste grupo 4. Então, eu posso ir lá agora e verificar se o meu arquivo está lá, ó. Realmente está aqui.
Tá? Então, veio para cá, certo? Vamos fazer um, então, junto? Vamos lá, então. Vocês conseguiram criar a pasta? Aí, o que a gente faz? Escolhe um arquivo, qualquer um que vocês tenham ali no Drive de vocês, pode ser o que vocês trouxeram. Esses aqui eu fiz antes, ó, com o pessoal. Eu vou clicar nesse aqui, ó, lista de exercícios de física, para mostrar para vocês que esse daqui, eu criei ele dentro do Drive, tá? Eu criei ele dentro do Drive. Então, quando ele aparece assim, que não aparece os 3 pontinhos aqui, nada, olha como é que eu faço para mover. Eu venho aqui em arquivo, e aí eu vou em mover. Daí, do mesmo jeito, ele vai aparecer aqui a pasta que eu quero. Tá? Eu vou fechar e vou abrir de novo. A gente fazer junto, ó. Escolho um arquivo, clico em cima para abrir, ele abriu, né? Esse arquivo, ele já está editado como um Google documento, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Como que eu sei? Porque ele está com a configuração totalmente diferente do arquivo de antes. Ó, o arquivo de antes... Opa! O arquivo de antes, ele está configurado assim, ó. Ó, ele me pede se eu quero que abra como Google Docs. Então, para pôr lá na pasta, eu tenho que vir nos 3 pontinhos e ir em mover, tá? Que daí ele vai aparecer as pastas, tá? Agora, nesse arquivo aqui, porque eu já fiz ele dentro do Google Docs, dentro do Google Docs, ele salva automático no Drive, eu tenho que vir aqui em mover, tá? Vai ser a mesma coisa. Ó, procuro a pasta. Coloco mover. Conseguiram fazer, pessoal? Conseguiram mover o arquivo para a pasta, salvar o arquivo? Querem que eu repita? Querem que eu mostre de novo? Não pegaram algum passo? Conseguiram fazer? Deu certo? Que bom, Marisa. Isso ajuda muito na nossa organização, né? A Rosane também tá ok. Que bom. Ajuda bastante na nossa organização, né? Mais alguém conseguiu fazer? Alguém não conseguiu? Vocês têm alguma pergunta para fazer agora? Podemos seguir? Podemos seguir, pessoal? Beleza. Vamos lá, então. Muito bem. Muito bem. Pessoal, outra coisa, né, que também é legal aqui, ó, vocês podem pesquisar. Então, aqui, ó, vocês podem ver que no momento que eu coloco pesquisar, né, ele já vai aparecendo os meus colegas, né, os que usam mais aqui que compartilham comigo mais arquivos, né. Então, por exemplo, eu quero encontrar o cronograma com os horários das lives, né? Então, também é bem útil, né, de pesquisar. Então, eu venho aqui, ó, cronograma, ele me leva lá para o arquivo que eu quero encontrar, tá? Então, também é útil. Ah, eu quero encontrar
uma pasta, o arquivo sobre robótica, que eu sei que está numa pasta, ó. Ele vai puxar aqui tudo o que tem de arquivos que estão relacionados com robótica, né? Então, aqui tem arquivos que foram compartilhados comigo, tem a pasta que eu abri, ó, tá aqui. Então, a pesquisa também, ela facilita. Por isso que se eu tiver organizado, né, o Drive, com as pastas, tudo bonito, tudo organizado, né, facilita depois quando eu for encontrar, tá? Quando eu for procurar. E também assim, ó, pessoal, dentro da pasta, né, eu posso criar novas pastas. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, essa pasta que a gente tem do ensino médio, ó. Tenho muitas pastas, né, aqui dentro para organizar, então fica tudo organizado. Eu sei que está dentro da pasta ensino médio, eu encontro conselho de classe, eu encontro diários de classe, eu encontro os medalhistas de 2020, né? Então, a gente vai criando as pastas dentro da própria pasta. Então, digamos assim, vocês têm uma turma, né, que vocês têm atividades, uma pasta de atividades geral, aí lá dentro vocês podem criar uma para provas, uma para trabalho, uma para tema de casa, né? Enfim, vocês vão criando, né? É como a gente organizar a casa, né? Tem um monte de livro jogado, a gente empilha um do ladinho do outro, e aí a gente consegue, pelos títulos, na hora que for selecionar, a gente consegue selecionar consegue pegar o livro certo sem ter que mexer tudo, né? Então, facilita por conta disso, né? Então, dentro da pasta, eu posso, né, fazer subpastas, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês vocês podem ver aqui nesse ponto de interrogação, se vocês abrirem aqui, aparece treinamento. Isso aqui, para mim, é muito útil, tá? Por quê? Porque aqui tem os tutoriais do que a gente precisa fazer, do que a gente pode fazer dentro do Google Drive, tá? Então, tem uma dúvida, eu não sei como é que eu faço para tirar um arquivo da unidade C e pôr no Drive, lá do meu computador, ó. Ele vem aqui. Prof, nós estamos com uma dúvida aqui no chat. A professora Juliane está perguntando como devo proceder para editar documento copiado da internet. Tentei fazer abrindo documentos Google no Drive, mas não permite. Seguinte, o documento que você pegou da internet, ele está em PDF? Pessoal, vocês me ouvem? Só você, a prof não. É que eu acho que a internet dela caiu. Voltei, gente. Acho que deu uma queda de conexão. Do nada caiu a minha conexão.
Vanessa, então, se tu tens o arquivo e tu quiser colocar o link aqui no chat, eu já te falo o que aconteceu, tá? E aí eu já te dou também já vou te dar o link de um programinha que ele é gratuito na internet e você consegue transformar de PDF para Word, de Word para PDF, tá? Daí tu vai conseguir editar. Eu já vou abrir aqui e mostro para ti qual que é. Prof, desculpa aqui que caiu a internet um pouquinho, não ouvi. Repete, por favor. Sim, vou repetir, só um pouquinho. Eu estava dizendo que alguns arquivos que a gente pega da internet, eles estão em PDF e eles não permitem que a gente faça edição. Mesmo que você salve lá no Drive, você abra ele como Google Docs, ele não deixa a gente fazer edição. Nesse caso, a gente tem que usar um outro programa, tá? Para transformar o arquivo de PDF para Word. Aí você vai conseguir editar, tá? Eu vou abrir aqui e eu vou mostrar para vocês o que eu uso sempre. Só um pouquinho. Tá aparecendo a página do Google? Não, prof, tu não tá compartilhando a tela. Gente, mas ele caiu fora hoje, tá difícil, né? Ó, agora eu vou compartilhar. O nome da página se chama Small PDF, tá? É gratuito, se eu não me engano, ele deixa transformar uns 3, 4 arquivos por dia só, tá? Mas não sei se é muito o volume que vocês têm, né? Agora aparece, ó. Então você entra, por exemplo, aqui, ó. Você quer transformar de PDF para Word, tá? Eu vou pôr o link ali no chat e aí vocês podem usar quando vocês precisarem. Já coloco aqui, tá? Ó, aí o que você faz? Você quer transformar de PDF para Word, tá? É bem fácil. Você clica em escolher arquivo, ele abre, tá? Você escolhe o teu arquivo em PDF. Ó, vou escolher esse aqui, que tá nos meus documentos. Dá abrir, ele vai converter. Ó, tá fazendo a conversão. E o contrário também tu consegue fazer, tá? Nesse site tu consegue converter de Word para PDF, que aí ninguém consegue mexer no teu arquivo, tá? Ó, agora você escolhe a opção, né? Ó, ele tá convertendo, tá? Então, aquele arquivo que antes estava em PDF, ó, reconstruindo, ele já vai abrir. E aí tu salva normal, nos meus documentos, ou no Drive, né? E aí tu vai conseguir trabalhar com ele. Então, tem alguns PDFs que você não vai conseguir. Ó, ele já transformou e tu pode optar por baixar ou por abrir, ó, vou pôr para baixar. Ó, aí aquele arquivo que antes estava em PDF, agora ele vai estar em Word. Ó, aí é só você vir em habilitar edição, pronto. Aí tu consegue mexer a hora que tu quiser, tá?
Então, quando vocês têm esses casos, tem que usar, tem outros sites que você pode converter. Eu gosto desse, então vocês podem usar e converter, aí tu vai conseguir editar, tá? Só tem que ter cuidado com direito autoral, tá, pessoal? Porque às vezes, por exemplo, às vezes é um artigo o cara fez a dissertação de mestrado, né? Ou do TCC, então tem que ter cuidado com direito autoral, né, para a gente mexer nessas coisas, porque geralmente quem coloca o arquivo em PDF protegido dessa maneira é porque ele tem algum registro de direito autoral, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas dá para converter tranquilamente. Vanessa, ficou claro? Conseguiu pegar? Conseguiu entender como faz para transformar? Ou a Juliane, foi a Juliane, eu acho que me pediu, né? É que quando caiu fora aqui o sinal, eu perco o chat e eu não consigo ver. Mas se tiver mais dúvida, pode pôr aqui no chat, tá? Que eu vou respondendo. Pessoal, então aqui no Drive, né? Outra coisa que é legal, que é o Google Docs, que é o mesmo que o Word, tá? Nós aqui, nós aqui no Senai, o Word, a gente usa o Google Docs, tá? Então, você vai aqui, ó, novo, mais novo, documentos do Google, tá? E ele vai abrir, ó, um arquivo como se fosse o Word. Ele tem todas as ferramentas do Word, com a vantagem de que tudo que você fizer já vai estar salvo, você não precisa ficar salvando cada 5 minutos com medo de perder, né, o arquivo. E também você pode compartilhar com um aluno teu, aí ele vai mexer, ele pode mexer, né, ao mesmo tempo. Ah, vou fazer um trabalho em grupo com alunos. Prof, Oi. aqui tem uma prof perguntando se você pode explicar de novo para transformar o arquivo de PDF para Word. Sim, claro. Explico sim. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Que eu acho que eu fechei. Eu fechei. Eu vou abrir de novo, tá? Só um minutinho. Então, o site eu coloquei ali para vocês, tá? É Small PDF. O link. Vou abrir aqui, ó. Quando você digita no Google Small PDF, ele já aparece aqui todas as transformações que dá para fazer desse arquivo, tá? PDF para Word, JPG para PDF, Word para PDF, enfim. Né? Então, aqui, PDF para Word, ó. Um pouquinho, eu vou entrar de novo para copiar. Ó, então, vou pôr o link aí no chat, tá? Ó. Ali o link. Aí, é bem simples, tá? Bem simples, ó. Você vem aqui em escolher arquivos, né? Quando você clicar em escolher arquivos, ele já vai abrir lá nos teus documentos, onde você tem salvo, né, as tuas coisas, tá? Aí você escolhe um arquivo, tá? E detalhe, quando você transformar em Word, ele não exclui a cópia em PDF, ele salva os dois, tá? Você salva PDF e Word. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, aeroexperimentos. Dou abrir, ó, ele já está enviando. Tá? Então, escolhi o arquivo, é esse aqui. Aí, até aqui tudo bem? Conseguiu pegar até aqui?
Muito bem. Aí, olha só, daí ele tá te pedindo para tu escolher qual dessas duas opções você quer. Se você quer converter para Word, com as páginas digitalizadas aparecerão como imagens, ou se você quer converter em documentos editáveis, que a formatação pode ser alterada, né? Eu sempre pego a versão mais simples, que é esse daqui. Ó, escolhi, clico no azulzinho. E aí, ó, pronto. Ele, como é um arquivo pequeno, né? Ele já converteu. Até aqui, tranquilo? Conseguiu pegar? Uhum. Daí, olha só, daí você pode escolher, vem aqui em baixar, né? Ó, vem aqui em baixar, daí ele vai abrir, né? O teu documento, ó. Tá aqui. Daí, para editar, você tem que clicar aqui, ó, habilitar modo edição, né? E aí, você vem aqui em arquivo, né? E salva. Só que daí aqui ele não vai salvar direto no Drive, tá, pessoal? Aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que depois, né, ir lá no Drive e levar o arquivo para o Drive, que ele vai salvar nos meus documentos. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 5 documentos por dia que vocês conseguem transformar, tá? Ele tem um Prof, limite. viu, assim, só uma perguntinha, né? Esse Small PDF aí é um aplicativo da internet própria. Eu não tenho como ter ele no meu computador para eu estar usando a hora que precisar, ou toda vez que eu vou usar, eu tenho que entrar na internet? Tem que entrar na internet. Ele não tem, a gente usa o link. Ele não baixa lá uma janelinha no teu computador. Isso. Ah, tá. Tu pode Ok. salvar em favoritos, né? Ó, se tu colocar ele em favoritos, ele vai aparecer sempre ali para ti, né? Ó, Essa parte também eu sou perdida. aqui, ó. Nessa estrelinha, tá vendo? Ó. Tá. Sim. Aí você Aí vem eu aqui. aperto ali isso. Tá. Isso. Entendi. Aí, olha só, quer ver? Quando você abre a janela do Word, vou fechar aqui, tá? Ó, vou abrir uma janela nova. Ó, aqui tá todas as listas de favoritos, tá? Eu tenho vários. Aí você vem, clica na setinha, ele aparece os outros, ó. Tá aqui o converter em PDF, tá vendo? Não. Aqui, ó. Tu consegue ver que aqui em cima Assim, aparece... essa lista eu tô vendo, eu só não tô vendo o converter em PDF. Tá, então, olha aqui, clica na setinha aqui em cinza, ó, onde tá o mouse. Ele abre essa janela com todas essas opções. Ó, essa aqui é a última que eu salvei, que eu deixei em favoritos, que é converter PDF em Word. Tu clica em cima, aí ele abre a página. Ah, tá. Beleza, então. Agora eu entendi. Sim. Já fazia aqui. Obrigado, viu, prof? Imagina. Eu faço sempre assim quando não tem um aplicativo, né? Quando a gente tem que usar o link, eu deixo ali nos favoritos. Daí eu vou ali, fica mais... Eu muitas vezes uso esses eu tentei já usar esses converter ali, só que eles pedem para baixar um monte de coisa no computador, daí eu tenho medo, eu não sei mexer muito com essa ferramenta, né? Daí complica, né? Esse é tranquilo. Esse é tranquilo, pode usar. Eu uso ele assim, ó, há uns 4 anos. Pode usar que é bem tranquilo, tá? Tudo bem. Então, pessoal, o Google Docs, né, ele funciona como, só para a gente encerrar, né, aqui, ele funciona como um documento do Word, então, com a diferença que você não precisa salvar. Então, por exemplo, ó, digito aqui, ó, ele já está salvando, ó. Se eu fechar agora, esse documento, ele já vai estar salvo lá no Drive, tá? Ele fica salvo. Como que eu faço para dar um nome para ele, ó?
eu venho aqui em arquivo e eu escrevo renomear. Renomear é porque só botei kkk, né? Ele salvou só isso, mas aí vamos pôr documento 1, tá? Pronto. Renomear, ele tá, se eu fechar ele agora, ele tá salvo lá no Drive com este nome, tá? Agora, eu quero colocar esse documento 1 na pasta que eu fiz. Igual a gente fez antes. Vai em arquivo, mover. Ó, ele abre as pastas e eu coloco ele, ó. Vou colocar na pasta nossa. Teste grupo 4. Mover. Tá, ó. Tá salvo lá. Tá? Escrevi mais um monte de coisa. Botei número, coloquei um monte de símbolo. Não preciso salvar em lugar nenhum, porque tá tudo salvo já. Essa é uma vantagem. A outra vantagem, pessoal, é que se vocês vêm aqui em compartilhar, vocês compartilham com quem vocês quiserem, e essa pessoa, ela acessa o link, ela acessa o documento, e ela pode alterar, ela pode mexer no documento, tá? Então, vou compartilhar com a Karine, né? Eu compartilhei antes, ó. Karine, tá? Ó, vocês veem aqui do lado, aqui, ó. Se vocês só querem que a pessoa leia o documento, ou se ela pode editar. Eu quero que a Karine edite. Então, eu vou dar enviar. Ó. Vai uma mensagem lá para o e-mail da Karine, e a Karine, ela pode acessar esse documento. Tu consegue acessar, Karine, para eles observarem? Se ela tá me ouvindo. E, ó, ela já acessou, ó, tá aqui, mexendo no documento, tá? Então, é legal porque, por exemplo, assim, eu tô dando uma aula, a gente vai construir um texto com os alunos. Ó, ela pode apagar coisas, né? Aí, vocês compartilham com os alunos e eles vão mexendo junto com vocês. Vão escrevendo, ó, eu escrevo. Ó, vou escrever meu nome aqui. A Karine pode escrever também. Aqui vocês têm o controle, né, de quantas pessoas estão dentro do documento. Ó, a Karine tá escrevendo ali, tá? E sem precisar salvar de novo, porque isso fica salvo, tá? Agora, uma outra ferramenta que eu acho bem legal, né? Então, é a ferramenta de correção. Vocês podem mandar feedbacks para os alunos, escrever. Então, tá aqui no Drive, o aluno mandou um arquivo para vocês. Deixa eu pegar um arquivo aqui de antes. Se ele vai... Ó. Abro aqui. O aluno mandou para vocês um texto, vocês têm que corrigir. O que vocês vão fazer? Ó? Vocês vêm aqui no lapisinho, modo edição, e aí vocês vão clicar em sugestões. Aí no lugar que vocês escreverem, ó, tá vendo? Vai aparecer sugestão. Então eu sempre coloco de uma cor diferente, né? Por exemplo, escreva o título em maiúsculo. Então, isso é bem legal, porque, ó, tá aqui. O aluno, ele recebe o documento dessa maneira. Então, vocês vão corrigir um texto, uma atividade, né? O aluno vai receber o documento com as correções que vocês fizeram, os feedbacks que vocês fizeram. E aí, o aluno, ele tem a opção de vir aqui aceitar, tá? Ou de rejeitar a sugestão.
tá? Então, digamos assim, ele escreveu errado, aqui tem que ter uma vírgula. Ó, eu coloquei a vírgula, tá? Aí o aluno aceitou. Ó, a vírgula vai fazer parte do texto, tá? O aluno rejeitou. Não vai aparecer aquele comentário. Então, é legal essa parte do Docs, né? Que é o modo aqui sugestão, né? Que aí fica uma forma de vocês enviarem os comentários, né, para os alunos. Que bom que você gostou da ferramenta ali do Small PDF. Espero que seja bastante útil, tá? Assim como as outras que a gente está passando para vocês. Pessoal, chegou o fim nossa live. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Né? Senão, a gente encerra por aqui. Nós vamos nos encontrar em outras lives. Se vocês têm dúvidas, não é porque o assunto da live é um outro que vocês não podem perguntar, né? Podem perguntar, fiquem bem à vontade. Obrigada. O seu nome é Rita, é isso? Obrigada, vou chamar de Rita. Obrigada também pela tua participação, né? Pela tua disposição em abrir, em fazer, né? Em mexer, em pôr a mão na massa, que é assim mesmo que a gente aprende. Tá bom? Fiquei bem feliz com a participação de vocês. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente está encerrando a nossa live, tá, pessoal? Uma ótima semana para vocês, tá? E nós nos vemos nas próximas lives que vai ter a semana que vem. Eu acho que tem mais. Eu tenho novamente live com vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Tchau, gente.